E aí, rapaziadinha que me assiste, primeiramente, um forte abraço, um cheiro amasso, diretamente aqui da 019, o Aldino na voz, rapaziada. Dessa vez a gente vai tratar de um assunto mais sério, nós vamos falar um pouco sobre o suicídio, essa questão tão importante, essa questão tão delicada. Nós estamos tomando todo o cuidado possível para tratar desse tema, certo? Já adianto que esse vídeo pode ter gatilho, esse vídeo pode ter aí algumas coisas sensíveis aí, mas esse vídeo também faz parte de uma ação que está acontecendo que se chama O Silêncio Mata. Os links eu vou deixar todos aqui na descrição, o Instagram deles, todo o pessoal aqui. Montaram uma equipe muito grande, muito bacana aí, para nós conversarmos, para nós falarmos sobre o suicídio, porque realmente ficar omisso, ficar em silêncio, ficar calado sobre esse assunto é contribuir para que ele cada vez mais cresça e aumente, certo? A taxa de suicídio. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o filósofo francês que se chama Albert Camus. O filósofo, por mais que ele não goste do título, ele é considerado um filósofo existencialista do século XX, ali dos anos 1940, os anos 50, 60, que foi o grande boom dessa corrente filosófica. Ele vai ter alguns textos como O Estrangeiro e O Homem Revoltado, que são textos de literatura, são histórias, romances, né? Inclusive o Camus ele ganhou o Prêmio Nobel de literatura, mas nós vamos falar mais sobre um livro, um ensaio filosófico que ele lançou que se chama O Mito de Sísifo. O mito de Sísifo nada mais é do que ele vai argumentar a favor da vida. Já adianto para vocês que o Camus ele é pró-vida, o Camus ele vai defender que você dê um sentido, que você ressignifique a sua vida. Nós vamos conversar sobre tudo isso. Então, eu já adianto, se você tem algum problema com suicídio, se você tem tendência, se você pensa ou se você conhece alguém que está sofrendo e está cogitando, pensando nisso, entre em contato com o pessoal aqui do Instagram que eu vou deixar para vocês, entre em contato com eles, mande todos os links para essas pessoas, ou se você também precisa de ajuda, entre em contato com esse pessoal, eles vão te ajudar. Então, com uma equipe muito estruturada para tratar sobre isso, né? Para falar sobre isso, para cuidar da galera que está precisando de ajuda sobre isso. Então, acessa aí e já deixei o alerta de gatilho que nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre umas coisas muito delicadas, pesadas e que no final nós vamos argumentar sim a favor da vida, porque é isso que o Camus vai defender, certo? Bom, podemos começar com a frase que Camus abre o livro, né? O Mito de Sísifo. O único e real problema da filosofia é o suicídio. Essa frase, o que ela significa? Que o suicídio ele é o único problema da filosofia porque ele descende, porque ele está ligado, porque ele vem junto com a pergunta primordial, com a primeira pergunta, com a pergunta fundamental da filosofia, que é qual é o sentido da vida? Vale a pena viver? A pessoa que está prestes a cometer um ato de suicídio, de se matar, ela se pergunta, o que eu estou perdendo? Qual que é o sentido da vida? Por que eu deveria continuar a viver? E essa pergunta é uma pergunta filosófica, que há muito tempo tenta ser respondida, que há muito tempo tenta ser tratada, e o Camus vai argumentar e vai trabalhar em cima disso, né? Ele vai falar que não importa os ensaios ontológicos, não importa as investigativas epistemológicas, não importa nada, nada, isso vem depois, porque a coisa primordial mesmo é o sentido da vida. Se a vida não faz sentido, para que você vai investigar acerca de onde vem o conhecimento, a estética, a moralidade, tudo, se nada faz sentido? Então nós podemos começar por aí. A grande questão, o real problema da filosofia para o Camus é: a vida vale a pena ser vivida? Como que nós enxergamos o suicídio? Qual é o sentido da vida? O Camus vai dizer, né, que o desejo pelo suicídio ele começa com um verme no coração. Um verme dentro do coração se instaura, silencioso, quieto, e que muitas vezes nós ignoramos. E que, com a relação do ser humano com o absurdo, isso vai tomando espaço, esse verme vai crescendo até que, né? O que seria a relação do ser humano com o absurdo? Qual que é a relação entre eu e o absurdo? O que é o absurdo? O absurdo não está na existência do ser humano, não está em mim, não está em você, não está na vida, não está no universo. O absurdo está na nossa relação com a vida, está na nossa relação com o universo, como nós enxergamos a vida e o universo. É o meio, é como surge.
Não está em mim, não está na coisa, está na nossa relação. Porque o ser humano tem essa mania de tentar entender tudo, tentar fazer com que as coisas façam sentido para ele, tentar entender a ação e a reação das coisas, tentar compreender tudo o que está na sua volta. E o universo, a vida em si, é uma coisa que está além da compreensão do ser humano. Ele não consegue realmente, com certeza, com fundamento, com alguma coisa concreta, entender o que é. Qual que é o sentido, o propósito, o porquê. Essas coisas não cabem ao universo. O universo é maior que isso. A vida é maior que uma pergunta. A vida é maior do que uma definição. A vida está além de uma definição. Então, quando o ser humano tenta trazer a vida, diminuir a vida para uma resposta, ele não consegue. Ele se frustra. E é nessa frustração que o ser humano tem da relação dele, essa frustração que surge de tentar entender a vida, de tentar entender o universo em si, as coisas frustram. Porque se ele não consegue entender, se ele não consegue compreender, ele vai perguntar, então, para que eu estou aqui? Qual é o sentido de eu estar aqui? Qual é o sentido de eu viver se eu não compreendo a vida? Qual é o sentido de eu estar vivo, respirando, eu existindo, se eu não consigo compreender o porquê que eu estou aqui, ou porquê que eu estou vivo, ou porque o que é a vida? Essa chegada de conclusão que nós temos, onde a gente se depara com esse absurdo. A gente se depara com o absurdo que é não entender a vida, o absurdo que é a vida em si, porque ela não tem uma explicação, ela não tem uma lógica, nós não conseguimos colocar uma coisa que é tão grande, tão absoluta, tão além, numa simples resposta, num simples texto, numa simples forma de se interpretar e de se pensar. Então esse absurdo nos traz um medo, esse absurdo nos coage, esse absurdo nos tira o chão. E quando a gente começa a cair nesse absurdo, quando a gente começa a ver que nada faz sentido, que a vida não faz sentido, por que eu vivo, para que eu faço as coisas que eu faço, sendo que no final eu vou morrer, por que eu faço tudo isso se nada vai valer a pena, se nada tem sentido? Então você começa a se sentir um estrangeiro. Você começa a se sentir um estrangeiro no mundo. Você começa a se sentir um estrangeiro de tudo. Parece que você não faz parte dali, porque aquilo ali não te faz sentido. Não, parece que você é um personagem em um filme errado. Você é um personagem num desenho errado. Você é uma existência num lugar errado. Você se sente estranho à sua volta. Nada faz sentido pra você. Então você começa a perder o desejo de viver. A perder o sentido, o gosto, né? A entender a humanidade, a entender as suas relações, a entender tudo. Nada mais faz sentido pra você. Então você se questiona, então pra que eu vou viver? Por que eu deveria viver? Por quê? O que me motiva se nada faz sentido? Qual é o motivo real se nada faz sentido? E aí a gente cai no absurdo. A gente olha pro absurdo, a gente enxerga ele e não consegue lidar com ele. E essa falta de sentido vai nos alimentando uma falta de desejo de viver também. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. E é aí que eu vou começar a explicar para vocês um pouco sobre o mito de Sísifo. A gente pode categorizar 3 coisas que vão ser decorrente desse pensamento do absurdo: o suicídio físico, o suicídio filosófico e a aceitação. Suicídio físico é aquele onde o sujeito vai tirar a própria vida, vai ter o ato de se matar. E ele não vai responder a pergunta como que a busca pelo sentido da vida se responde sem a vida. Como que nós vamos entender a vida sendo que nós tiramos? Não faz sentido. O suicídio não é a resposta. O suicídio físico é uma resposta absoluta para um problema temporário algumas vezes. Às vezes é só uma onda, às vezes é só algum momento muito difícil que você está passando. Então, você tomar uma atitude muito extrema para resolver o problema da sua vida, entre aspas, não vai solucionar ele de fato. Não vai ser a solução definitiva. Ele pode vir como absoluto, mas esse absoluto não é a resposta. Não é. É só um meio de se escapar da realidade. Não vai fazer sentido, vai continuar sem um sentido. O segundo, o suicídio filosófico, seria o salto da fé. Veja, o problema do Camus, ele não vai falar que é Deus. Deus não é o problema, você justificar, né,
que é o sentido da vida, o além do absurdo, né? O sentido que está além do absurdo, a resposta para o absurdo é Deus ou é alguma crença. Não, o problema para o Camus é o amanhã. É você deixar de viver o hoje, é você deixar de fazer as coisas hoje para uma promessa do amanhã, entende? É você deixar de responder o hoje para responder o amanhã. Ou seja, você vai viver uma vida pautada sempre no depois, num pós-vida, numa vida após a morte, numa sociedade utópica que possa vir no futuro, em qualquer promessa do amanhã, porque o amanhã nunca não vai passar de uma promessa, ele não é uma realidade. O amanhã é só uma especulação, o amanhã é só um talvez, quem sabe, tal, pode ser que sim. O amanhã é uma incerteza, nunca uma resposta, nunca vai ser uma coisa concreta. Então você se basear num possível, num talvez, para se responder uma pergunta tão séria do sentido da vida, não é concreto, não é profundo, não é realmente uma coisa que vá responder. Por mais que sim, a gente sabe que as instituições religiosas, uma fé, alguma coisa assim possa te ajudar a você se motivar a viver. Só que você se pautar toda a sua existência, você pautar o sentido da vida apenas nisso para o Camus, a gente está falando do Camus também, viu? A gente está falando do livro, não é a minha opinião pessoal nem de muita gente, nós estamos falando do Camus em si. Quando nós pautamos isso no amanhã não faz sentido, porque isso não responde o problema. Isso não está além do absurdo, nós estamos apenas idealizando o amanhã. Então, já vou também aproveitar e pegar esse gancho que é, não espere o amanhã para buscar ajuda. Você não espere alguém te socorrer amanhã, não espere alguma coisa acontecer amanhã, faça hoje. Acesse o link hoje, acesse a galera hoje aqui, o Instagram dos caras, procure ajuda com um amigo seu, desabafe com um amigo, com a família, com qualquer coisa. Procure ajuda no hoje, não espere a ajuda chegar amanhã, procure hoje, faça hoje. E é justamente isso que nós vamos falar agora, na questão da aceitação. A resposta para o absurdo está na aceitação para o Camus. É nós aceitarmos isso, o fato de que a vida é um absurdo, a vida não faz sentido, é nós aceitarmos isso. E como isso vai se dar? Ele ilustra isso no mito de Sísifo. É um conto grego, né? Onde Sísifo era um rei mitológico, apaixonado pela vida, inteligente, forte, honroso e, cara, muito esperto mesmo. Ele conseguiu enganar vários deuses, conseguiu enganar a morte várias vezes, fugiu do submundo. Vixe, o cara conseguiu dar um pinote muito louco aí, certo? Sempre conseguia. Até que os deuses entenderam que a morte não bastava para ele. Então, eles mandaram um castigo eterno para Sísifo. Esse castigo consistia em pegar uma pedra gigante, rolar para cima de uma montanha, empurrar uma pedra, literalmente um pedregulho enorme, maior que ele, uns 3 vezes o tamanho dele, para que quando chegasse no final da montanha a pedra rolasse para baixo, tudo de novo. E o castigo dele consistia em fazer isso pela eternidade. Ele deveria rolar aquela pedra constantemente, todos os dias pela eternidade, só para ela chegar lá no topo e cair. E o que isso tem a ver com suicídio? O que isso tem a ver com a gente? Quando a gente para e pensa na nossa rotina, na nossa vida, nós estamos empurrando nossas pedras, nós estamos vivendo uma condenação do cotidiano. Nós estamos sempre fazendo o mesmo trabalho, sempre fazendo a mesma parada, todo dia o mesmo corre, todo dia a mesma coisa, sempre. Então nós estamos sempre rolando nossas pedras. E quando Sísifo chega no topo e a pedra rola para baixo, é aí que ele se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Por que eu deveria rolar essa pedra? Qual é o sentido disso? E muitas vezes nós rolamos a pedra de segunda a sexta, de domingo a domingo, nós sempre estamos trabalhando. E quando quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, o único momento que nós temos ali de lucidez, a gente se pergunta, por que eu estou vivendo? O que é isso que eu estou vivendo? Qual é o sentido de todas essas coisas que eu faço? Nada disso faz sentido, a vida não faz sentido, então por que eu deveria fazer isso? Por que todo dia eu tenho que rolar essa pedra para cima? Qual é o sentido de eu viver rolando essas pedras? Qual é o sentido? E Camus vai dizer, o sentido não está na chegada no topo. O sentido para Sísifo não é quando ele chegar no topo. É durante, enquanto ele está rolando a pedra. Camus vai dizer, é preciso imaginar Sísifo feliz. De certa forma, ter um amor fati,
O amor fati do Nietzsche, aceitação e amor ao seu destino. É você aceitar o que você faz, é você amar o agora, é você amar as coisas que estão à sua volta. Porque é durante o processo que ele consegue olhar para os lados e contemplar uma vista diferente. É durante o processo de subida da montanha que ele consegue encontrar talvez novos animais, que ele consiga olhar novos horizontes, novas perspectivas. É durante a nossa vida que nós degustamos o prazer. Por mais que a vida pareça um absurdo, a comida não deixa de ser saborosa. A companhia dos nossos amigos não deixa de ser prazerosa. A gente não deixa de gostar de colar com nossos amigos só porque a vida não faz sentido. A gente não deixa de amar nossa mãe por causa que a vida é um absurdo. Entende? O processo da vida, o acontecer, o viver em si é o que dá o sentido. Nós somos livres para dar esse sentido com o nosso trabalho, com as coisas que nós fazemos. Nós devemos amar, nós devemos ser felizes com o que nós fazemos, com o nosso processo. Porque se a gente ficar sempre pensando na manhã, puta, amanhã eu vou ter que rolar aquela pedra tudo de novo, nossa, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer e não vai acabar nunca, meu Deus. Se você for sempre ficar pensando depois, no final do processo, você vai perder totalmente o foco do que você está fazendo. E o que você está fazendo não vai ter sentido. Então dê sentido no que você está fazendo agora. Dê sentido no hoje. Dê sentido durante rolar a pedra. Dê sentido ao esforço que você faz, né? E o Camus, ele vai citar várias coisas. É a arte, a amizade, beleza, o esporte, o lazer, uma boa companhia. Então, viver a vida já basta para nós darmos sentido a ela. Nós temos que dar o sentido da vida. Essa tarefa de descobrir o sentido da vida é nossa. Mas como que nós vamos descobrir? Nós que damos. Ela é nossa. A referência, nós que queremos interpretar a vida, não ela que quer nos interpretar. Então, nós podemos entender, nós podemos dar o sentido que nós quisermos para a vida. Então, faça com que a sua vida tenha sentido. O sentido não está no depois. O sentido não está quando você chega no topo da montanha. O sentido não está no final. O sentido está durante. O sentido está quando você está fazendo, enquanto você está vivendo. Esse é o sentido da vida para o Camus. E essa é a resposta para o suicídio. Ame o que você vive. Procure amar isso. Procure fazer coisas que você ame. Para que isso te dê o sentido. Para que isso seja uma resposta sua ao absurdo generalizado, esse absurdo absoluto que é viver. Então, a busca por significado, ela cabe a cada um de nós. Cada um de nós que tem que buscar o nosso significado, o que nós queremos que signifique a vida. A vida, ela não vem com um manual de instrução, ó, você vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, você decide o que você vai fazer. Você decide qual é o sentido da sua vida. E o Camus, ele vai dar um grande leque de opções que não necessariamente é aquilo que você tem que seguir. Ele vai citar a arte, a dança, a música, o esporte, a estética, o estudo, o amor, muitas coisas. Então, essas coisas que fazem você dar sentido à sua vida, essas coisas que fazem você empurrar a pedra. E quando ela desce, é quando nós contemplamos a falta de sentido. Mas quando nós empurramos é quando nós damos o sentido. Então, nós que escolhemos o sentido da nossa vida, ela é aberta para nós. Ela é aberta para nós vivermos. Não escolha o suicídio. Pelo contrário, escolha viver, escolha dar um sentido você para a sua vida. Não espere que o universo, não espere que o cosmos, não espere que alguma concepção metafísica, alguma coisa acadêmica de nome muito chique e bonito vá te dizer qual é o sentido da vida. Quem deve dar o sentido da sua vida é você. Então viva. Não espere o amanhã. Não espere chegar ao topo da montanha. Não espere empurrar tudo a pedra. Empurre, viva. Não espere o amanhã. Viva o hoje, viva o agora. E se você precisa, busque ajuda hoje, busque ajuda agora, para você conseguir viver, para você conseguir viver de uma forma livre, para você conseguir até ajuda para você se encontrar, para você encontrar o seu sentido. Porque não é errado nós procurarmos uma ajuda para que nós demos significado à nossa vida. Às vezes a gente precisa de um amigo em algum momento que nós se sentimos sozinhos, algum momento que nós se sentimos isolados, algum momento assim, nós precisamos de um amigo do nosso lado, para que esse amigo possa nos orientar, talvez nos dar uma ideia, alguma coisa assim, para que apenas a companhia daquela pessoa
nos faça sentido naquele momento. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. O livro se chama O Mito de Sísifo, é uma leitura bem curtinha, não é tão difícil assim também. O Mito de Sísifo foi o segundo livro que eu li na minha vida de filosofia. Ele é bem sossegado de você se entender, ele é bem pesado na realidade, como os assuntos que nós tratamos agora. Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, dá o joinha, mas também acessa aqui esse perfil do pessoal aqui do O Silêncio Mata. Vamos falar sim sobre o suicídio, vamos falar de forma responsável, vamos falar de uma forma coerente e que nós possamos ajudar quem precisa de ajuda nesse momento difícil da vida de se encarar a falta de sentido, certo? Espero que você tenha curtido aí, comenta aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que achou esse vídeo. Um forte abraço, um cheiro a massa e até a próxima.